Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de termodinâmica. Vocês devem saber então já que o que é a lei zero, certo? A qual define temperatura. Falamos de toda a parte ali de termometria, as escalas termométricas, a dilatação térmica. Falamos também de calorimetria, definimos o que era calor. E na última aula falamos sobre gases ideais, certo? Inclusive falando sobre o trabalho de um gás, né? A integral de PDV e desenvolvemos essa integral para cada um dos casos. Bom, hoje vamos falar sobre conservação de energia nesse primeiro momento. E o princípio da conservação da energia é descrito pela primeira lei da termodinâmica. Quando a gente fala de uma grandeza que é conservativa, isso quer dizer que ela se mantém constante em um sistema isolado. Portanto, ela não pode ser nem criada do nada, nem destruída. A energia se comporta dessa forma, certo? E sabemos que para trocar energia, pessoal, existem duas formas: calor e trabalho, certo? Então, se eu tiver um sistema fechado, ou seja, um sistema que não permite entrar massa e nem sair massa, esse sistema ele pode somente trocar energia com o meio em torno dele. Portanto, ele vai trocar energia na forma de calor e na forma de trabalho. Imaginem que eu tenho um gás ideal, pessoal, e esse gás está preso por um pistão, certo? Quando o gás recebe uma certa quantidade de energia na forma de calor, dQ, parte dessa energia ele pode usar para empurrar o pistão. Então ele recebe energia na forma de calor e usa essa energia para empurrar o pistão, ou seja, gasta a energia na forma de trabalho, certo? Percebam que se ele recebeu 1000 joules e gastou 400, ainda ficou contido no gás os outros 600, não é verdade? Essa energia que ficou contida no gás, certo? A gente vai denominar energia interna do gás ideal. E percebam que, logicamente, a energia interna, a qual eu vou chamar de U, é o tanto de calor menos o tanto de trabalho desse processo. Então, lembrando, estou falando de um sistema fechado, não pode entrar nem sair massa. Então, esse gás está preso aqui. Ele só consegue trocar energia com o meio, na forma de calor e na forma de trabalho. Perfeito? Observem, pessoal, que a partir dessa primeira lei nós podemos ver o que acontece com os processos termodinâmicos em cada um dos casos. Por exemplo, na transformação isotérmica. Existe uma lei chamada Lei de Joule que diz que para um gás ideal, a energia interna é um U de T. Isso quer dizer o quê? Ela só varia com a temperatura. Portanto, se a energia interna aumenta, esse gás aquece. Se a energia interna diminui, esse gás esfria. Se eu estou falando de uma transformação isotérmica, a temperatura não muda. Isso significa dizer que a energia interna não muda, certo? Passa lá para o outro lado, né? A gente vai ter isso aqui, ó. dQ igual dW, certo? Percebam que dW nós sabemos calcular. dW é PDV. Perfeito? Então, está aqui a nossa relação aqui para calcular o calor e o trabalho, que são iguais, em uma transformação isotérmica. E a gente sabe que trabalho é PDV. Em uma transformação isotérmica, a gente sabe calcular isso aqui, né? A gente sabe integrar. Foi falado na última aula. Perfeito? Bom, para uma transformação isobárica, gente, para uma transformação isobárica, atentem no seguinte: o calor isobárica, né, eu estou falando que a pressão é constante. Observe que o gás pode aquecer ou resfriar, o dU vai ficar igual. O calor, eu vou botar em azul aqui, vai ficar mais fácil. O calor, pessoal, dQ, vai ser N. Isobárica não é pressão constante? Cp dt.
Eu estou botando na forma diferencial, poderia ser delta T aqui, T final menos T inicial, tranquilo. E o dW aqui a gente sabe que é PDV, né? Perfeito? Então eu vou escrever que DU é igual NCP dt mais PDV. Mais não, perdão. Menos, né? dQ dW. Deixa eu jogar para lá. Isso aí. Ok. Na transformação isométrica. Isométrica não é o volume constante? Então, se o volume está constante, a gente sabe que isso aqui dá zero, né? Porque trabalho é PDV. E se o volume não muda, não tem trabalho, né? Nem expande, nem comprime. Então, basicamente, a gente vai ficar com DU igual dQ. E esse calor a gente sabe calcular também, porque é isométrica, né? O volume está constante. NCV dt. Certo? Aí eu lembro para vocês que o CP e o CV, galera, de um gás ideal, nós já falamos na última aula, né? Lá aquele 5 meios de R, 3 meios de R, ok? Bom, para uma transformação cíclica, eu tenho o gás saindo de um estado e voltando para o mesmo estado. Portanto, com as mesmas condições de volume, pressão e temperatura anteriores, certo? Observem que se ele volta para a mesma temperatura, o U é um U de T. Então, em um ciclo, ele tem uma certa quantidade de energia, faz o ciclo, mas volta para aquela quantidade de energia. Então, em um ciclo, DU é zero. Certo? Então, novamente, eu vou escrever aqui dQ igual a dW. Se quiser calcular o trabalho do ciclo, vou até colocar aqui, né? PDV. Em uma transformação adiabática, esta palavra, né, adiabática, significa dizer que o calor é zero. E, portanto, eu tenho uma transformação que não troca calor com o meio, né? Nós falamos sobre isso também na última aula. Então, eu vou ter aqui que DU é igual menos dW. Certo? Observem que, em geral, a gente vai usar delta U, certo? Aqui também, né, P delta V vai ser o mais comum, tá bom? Bom, agora que já conhecemos a primeira lei, e a primeira lei ela é bem importante porque ela nos dá os limites dos processos termodinâmicos. Então, qualquer processo termodinâmico, ocorre de tal forma que não tem como tu criar nem destruir energia, certo? A gente pode começar a pensar um pouquinho na segunda lei da termodinâmica. Muito bem, gente. Para conseguir definir, para conseguir falar sobre a segunda lei da termodinâmica, nós precisamos conhecer uma grandeza chamada entropia. Bom, quando a teoria termodinâmica foi desenvolvida, ela foi desenvolvida justamente para tentar explicar a máquina a vapor, os motores a vapor. Basicamente, diferente de outras ciências, a termodinâmica ela foi desenvolvida depois que as coisas já estavam acontecendo, depois que já existiam aplicações para uma ciência que nem tinha sido formulada corretamente ainda. Por mais louco que seja, a segunda lei da termodinâmica vem antes da primeira lei da termodinâmica. Assim como teve que ter uma lei zero depois para colocar a teoria, para formular a teoria de maneira consistente. Bom, o que a gente pode imaginar é o seguinte: a teoria termodinâmica ela procura explicar as transformações termodinâmicas, perdão, e como elas chegam até o equilíbrio. Basicamente, a primeira lei ela nos dá o limite
das transformações termodinâmicas. Ela diz que nenhuma transformação pode criar ou destruir energia. Quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, nós precisamos entender o seguinte: ela nos dá o caminho dessas transformações, para onde que os sistemas termodinâmicos vão, certo? E é bem simples. Se a gente pensar intuitivamente, pessoal, quando nós caminhamos para uma situação de equilíbrio, alguma coisa tem que crescer, crescer, crescer até atingir seu valor máximo, ou diminuir, diminuir, diminuir até atingir seu valor mínimo. Ou seja, algo varia até parar de mudar, certo? Se a gente pensar com equilíbrio térmico, faz todo sentido. Se eu tenho uma diferença de temperatura, eu tenho passagem de energia. Até que essa temperatura se iguala, essa diferença, portanto, fica em zero, e aí para de trocar energia. Se eu soltar essa caneta, ela cai até que a altura seja zero, e aí ela para de cair, certo? Existe, portanto, uma grandeza chamada entropia, que ela é válida para qualquer sistema, e ela cresce, 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 e quando esse sistema chega no equilíbrio, ela tem seu valor máximo. Essa grandeza, chamada entropia, representada pela letra S, é a desordem do sistema, é a incapacidade que um sistema tem de gerar trabalho. Então, o sistema, pessoal, ele vai gerar trabalho até que ele atinge o máximo de entropia. O máximo de entropia seria a menor capacidade desse sistema em continuar gerando trabalho, certo? A definição de entropia, ds, né, variação de entropia, é dq sobre t. E se a gente integra isso aqui, eu vou ter que ΔS é integral de dq sobre t. Percebam que quando eu transformo ds em ΔS, eu estou dizendo que a entropia ela vai de um estado S1 para um estado S2, né? Entropia inicial para uma entropia final. Portanto, ela é uma função de estado, ela é uma variável de estado. Assim como eu tenho o volume do estado 1, do estado 2, do estado 3, ou a temperatura do estado 1, do estado 2, do estado 3, eu posso ter a entropia do estado 1, 2 e 3. E o que a gente vai ver agora, como que a entropia se comporta sendo ela uma variável de estado. Percebam que para calcular a variação de entropia, eu preciso calcular o calor trocado por um sistema. Isso a gente sabe fazer através da primeira lei da termodinâmica. Imaginem o seguinte, então, como o du é dq menos dw, dq é du mais dw. Né? Só passei para lá. E, portanto, dq é igual. Bom, du, pessoal, variação da energia interna. A gente sabe que a variação da energia interna ela é igual ao calor trocado a volume constante. Eu escrevi isso agora para vocês. Quando eu tenho volume constante, du é igual a dq, que é igual a ncv dt. Então, esse du é ncv dt. E dw a gente já está careca de saber, né? PDV. Agora eu posso pegar isso aqui e colocar aqui dentro, fazendo, portanto, ΔS igual a integral de ncv dt mais p dv. Certo? E ficando com, separar aqui, né, ó, ncv dt mais p dv. Opa, peraí, faltou alguma coisa. É integral de dq sobre t, né? Eu já ia esquecendo aqui, galera. Tudo isso aqui é sobre t. Sobre t, sobre t. Certo? Integral dq, eu troquei por isso aqui tudo, sobre t. Agora eu separei, né? Esse lado de cá e esse lado de cá. E separei em duas integrais. Antes da continuidade, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por uma coisa bem simples, que vocês vão perceber bem facilmente.
P sobre T, para um gás ideal, né? É NR sobre V. PV não é igual a NRT? P vezes V é NR vezes T. Só passei o V para cá e o T para cá, né? Ó, porque o que eu tenho aqui ó, é P sobre V, P sobre T, perdão. E aí eu posso trocar por NR sobre V. Ficando com ΔS igual NCV, constante, saindo a integral de dt sobre t, mais, aqui é NR sobre V, NR integral de dV sobre V. Certo? Eu troquei P sobre T por NR sobre V. NR constante saiu, ficou dV sobre V. Agora, ΔS igual NCV integral de dt sobre t, galera. Integral de dx sobre x, não é ln de x? Estou integrando aqui, ó, de t1 até t2. ln de t2, substitui os limites, né, sobre t1. Mais nr ln dv sobre v. V2 sobre V1. Então, tá aqui a variação, galera, de entropia em função de variáveis de estado, temperatura e volume. Se eu tiver a variação de temperatura e de volume de um sistema, para um gás ideal, né? Estou falando isso aqui, ó, para um gás ideal, eu calculo a variação de entropia. E a entropia, ela mede o quê? O caminho, galera. Ela aumenta quando o sistema chega no equilíbrio. E um processo natural, galera, em um processo natural, a entropia tem que aumentar. Portanto, para qualquer sistema fechado, isso é a segunda lei da termodinâmica. A entropia de um sistema isolado sempre aumenta, certo? A entropia tem que aumentar, pessoal. Espontaneamente, os processos causam aumento na entropia. Percebam então que a primeira lei, ela nos dá o limite da termodinâmica, a fronteira. Tu não pode criar nem destruir energia. A segunda lei nos dá a direção da termodinâmica. Ela diz assim, ó, se tu tiver um sistema, ele vai para o lado que a entropia aumente, certo? Os processos acontecem de forma que a entropia aumente. Beleza, pessoal? Em geral, o que vai acontecer? A entropia vai aumentar, tu não vai conseguir voltar para o estado anterior, porque a entropia aumentou. O grau de desordem no sistema aumentou. Em geral, os processos naturais eles são irreversíveis, porque a entropia aumenta. Quando que um processo ele é reversível? Quando a entropia fica constante nesse processo, certo? Esse é um processo ideal, é um processo que mantém a entropia constante. Para que isso aconteça, eu tenho que desprezar qualquer tipo de perda e eu tenho que considerar que ele vai de um estado de equilíbrio para o outro, ou seja, ele é muito pequeno, muito lento, certo? Isso é um processo reversível. Basicamente, ó, quando a entropia de um sistema aumenta, esse processo é espontâneo. Se a entropia se mantém constante, é porque aquele sistema está em equilíbrio. Se eu conseguir ir de um equilíbrio para o outro, pessoal, ou seja, em um processo muito lento, ideal, que passa de um estado de equilíbrio direto para outro estado de equilíbrio, eu digo que eu tenho um processo reversível. Agora, se a entropia diminui, isso não é espontâneo, né? Porque a espontaneidade é a entropia sempre aumentar, certo? O que acontece naturalmente é o aumento da entropia. Perfeito. Bom, então essa é a segunda lei da termodinâmica e a gente vai agora aplicá-la
para o caso especial dos motores térmicos, das máquinas térmicas. Como que funciona, então, uma máquina térmica? Basicamente, pessoal, para qualquer motor térmico, nós vamos ter o seguinte: uma fonte quente que fornece energia, fornece calor para essa máquina. Então, esse QQ é o calor proveniente da fonte quente. Parte desse calor, pessoal, é perdido para uma fonte fria, que é F, e parte se transforma em trabalho que faz esse motor funcionar. Imaginem no carro, eu tenho a fonte quente, que é a queima do combustível, certo? Parte dessa energia proveniente da queima do combustível faz o carro andar, se transforma em trabalho mecânico. E parte é perdida, porque as peças aquecem, o motor aquece, o ambiente em torno do sistema aquece. É o calor perdido para a fonte fria. Beleza? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, né, galera? Se, por exemplo, entrou 1000 joules de energia e 300 se transformou em trabalho, os outros 700 foram perdidos. Isso é um balanço de energia. Não tem como tu criar nem destruir energia. O calor que vem da fonte quente é o trabalho mais o calor que vai para a fonte fria. Se a gente quiser saber o rendimento, galera, dessa máquina, eu pego o que eu quero, que é realizar trabalho, e divido pelo total de energia disponível. Trabalho sobre o calor da fonte quente. Se eu isolar o trabalho aqui, galera, o QQ menos QF, e substituir aqui, aqui fica 1, fica 1 menos QF sobre QQ, né? Então eu tenho duas equações aqui para o rendimento e vocês vão ver por que essa segunda vai ser importante já já. Bom, galera, buscando melhorar a eficiência dessas máquinas, um jovem engenheiro mecânico chamado Sadi Carnot, certo, galera? Ele bolou um ciclo e ele disse que se esse ciclo fosse construído, ele seria um ciclo reversível. O que é um ciclo reversível, galera? Um ciclo em que a entropia se mantém constante porque ocorre através de transformações infinitesimais, que vão de um estado de equilíbrio para outro, certo? Esse ciclo ele ocorre da seguinte forma: tu tens duas temperaturas, né? A temperatura da fonte quente e da fonte fria, o ciclo termodinâmico ocorrendo entre elas e, primeiramente, a gente tem uma expansão, galera, uma expansão onde ocorre ganho de calor da fonte quente, só que a temperatura não muda, é uma expansão isotérmica, né? Tá em cima de uma isoterma. Depois eu tenho uma expansão, galera, sem trocar calor, certo? Então aqui, ó, o calor é zero, é uma expansão adiabática. Aí eu tenho uma compressão, onde ocorre a perda de calor para a fonte fria. Essa compressão é uma compressão isotérmica, porque a temperatura está constante, é a temperatura da fonte fria aqui, ó. Certo? E depois uma nova compressão onde o calor é zero, que é uma compressão adiabática. Se eu tivesse um motor que funcionasse nesse ciclo, e não tem como fazer isso, porque esse ciclo é um ciclo reversível, galera, a entropia ficaria constante, certo? Caso fosse possível, não ocorreria variação de entropia e, portanto, Q sobre T da fonte fria é igual a Q sobre T da fonte quente. Observem que eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, né? Ó. Q da fonte fria sobre T da fonte fria. Isso aqui foi o que eu já tenho aqui, perdão. Q da fonte fria sobre Q da fonte quente é igual T fria sobre T quente, né? O que eu fiz aqui, ó? Passei esse para cá e esse aqui para cá, né? Troquei o ladinho deles, ó. Foi multiplicando, foi dividindo. Então, para que vocês se entendam, ó. Daqui veio para cá. E aí o objetivo é justamente, galera, trocar esse QF sobre QQ por TF sobre TQ. Ou seja, o rendimento de uma máquina reversível, ou vou botar da forma mais bonitinha, o rendimento de uma máquina ideal é 1 menos TF sobre TQ. Não comentei anteriormente, mas vou comentar agora.
como tudo no nosso estudo, galera, aqui ó, a temperatura tem que estar em escala termodinâmica, né? Ela tem que estar em Kelvin. Então, esse é o limite da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento maior que isso aqui, porque isso aqui é o rendimento de uma máquina reversível, que não causaria aumento de entropia. É possível isso acontecer? Não, porque pela segunda lei da termodinâmica, sempre tu precisa ter aumento de entropia. Qualquer processo natural ocorre com aumento de entropia. Percebam que isso aqui, galera, ainda assim não chegaria em 100%, né? Uma máquina térmica não tem como chegar em 100% de rendimento. Porque qualquer transformação que tu vai ter aqui, tu vai ter 1 menos alguma coisa. Então, tu vai ter um rendimento inferior a 1. Perfeito? Então, máquinas térmicas e o ciclo de Carnot, que é um ciclo reversível. Ideal, portanto, que não pode ser construído. Bom, e para as máquinas de refrigeração, galera? As máquinas de refrigeração, elas já são, por natureza, processos não espontâneos, né? Aqui eu tenho um processo de o calor indo de uma fonte mais quente para uma fonte mais fria, e eu tenho trabalho no meio do caminho. E se eu quiser tirar calor de uma fonte que já está mais fria? Bom, para eu tirar calor da fonte que está mais fria, eu não vou conseguir aproveitar essa energia para realizar trabalho. Eu vou ter que gastar energia na forma de trabalho para que isso aconteça, né? Eu vou ter lá um compressor, certo, pessoal? O que é que acontece em uma geladeira, em um ar-condicionado? E aí esse calor vai para a fonte mais quente. Percebam que a energia que entra é igual à energia que sai. Então, novamente, né, o calor da fonte fria mais o trabalho é igual ao calor da fonte quente. Pessoal, aqui ó, a gente tem um rendimento, porque é um percentual da energia que vem da fonte quente que se transforma em trabalho, né? Então, se entrou 1.400 virou trabalho, o rendimento é 40%. Só que aqui, pessoal, o que eu quero é tirar calor da fonte fria. O que eu gasto para tirar esse calor da fonte fria? Eu gasto trabalho. Então, para eu ter uma noção da performance da máquina, eu vou dividir o que eu quero pelo que eu gasto. Quanto maior for esse valor, mais eu consigo tirar calor da fonte fria gastando menos, certo? Só que percebam que isso não é um percentual, não vai estar limitado a 1. Porque tu pode gastar 300 joules e tirar 5.000 joules aqui, nada impede, certo? Então, esse K que eu coloquei aqui, ó, ele não é um rendimento, ele é um coeficiente que a gente chama de coeficiente de performance. Ok? E ele, pessoal, basicamente, então, é o que eu quero pelo que eu gasto, né? Eu quero tirar calor da fonte fria e eu gasto energia na forma de trabalho para que isso aconteça. Perfeito? Então, máquinas térmicas, máquinas de refrigeração, ciclo de Carnot, ciclo ideal reversível, pessoal. Finalizamos na aula de hoje, então, o nosso estudo aqui de termodinâmica, né? Percebam que estudamos a lei zero, que fala de temperatura, então ela nos dá esse parâmetro que regula as trocas de energia. Falamos da primeira lei, que diz, pessoal, que a energia ela tem um limite, que ela não pode ser criada nem destruída. E falamos da segunda lei, que é o caminho dos processos termodinâmicos, né? Os processos termodinâmicos causam aumento de entropia, certo? Nesse meio tempo aí a gente falou de dilatação térmica, falou de termometria, falou do estudo dos gases, juntou isso tudo e tentou construir aí a teoria termodinâmica. Percebam que isso está disposto nos capítulos 18, 19 e 20 do nosso livro-texto, que é o Halliday. Não deixem de pegar e dar uma olhada lá, porque tem muitas outras informações no livro, né? E façam os exercícios, estudem bastante, tirem as dúvidas quando necessário. Um abraço e até mais.